Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal aqui do Ministério Águias. Eu sou Juliane Silva e hoje nós vamos dar continuidade mais uma vez, à nossa série sobre o livro de Provérbios, no nosso episódio número 20, estudando o capítulo de número 24. Tá bom? Que o Senhor nos abençoe em mais esse estudo com a graça do nosso Salvador. Oi gente, vamos continuar aqui, através desse vídeo, o nosso estudo sobre o livro de Provérbios. Hoje nós vamos estudar o capítulo 24, no nosso episódio número 20, tá bom? Eu extraí desse capítulo 6 lições que eu considerei importantes para a nossa vida, para que possamos ser pessoas bem-sucedidas, como a gente vem estudando desde o primeiro episódio, que essas lições, na verdade, elas nos levam ao pleno conhecimento de Deus, para que a gente possa, na verdade, elas nos instruem a buscar o conhecimento de Deus, melhor dizendo, e isso nos leva a sermos bem-sucedidos aonde quer que a gente vá, seja o que for que a gente venha fazer. Se a gente buscar essa sabedoria do alto, buscar o conhecimento de Deus, nós vamos ser bem-sucedidos em tudo que fizermos, em qualquer lugar que a gente esteja, seremos sempre bem-sucedidos, tá bom? A nossa primeira lição, eu extraí do verso de número 10, tá bom? Vamos ver o verso 10 aqui do nosso capítulo 24, o que é que nos diz? Diz o seguinte: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Qual a lição para nós aqui? É bem simples, não tem muita coisa para a gente arrodear, A fé, ela é provada nas adversidades, gente. A fé, a nossa fé, ela é provada nas adversidades, certo? Então, assim, se a gente se mostrar fraco, se a gente se nos mostrarmos vencidos, quando a gente estiver na angústia, nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldades, a nossa força será pequena. E aí a gente não vai ter, talvez a gente não consiga sair daquela situação, a gente não consiga vencer, porque a nossa força vai estar pouca, certo? Então, a nossa fé, ela é provada nesses momentos de dificuldade, na verdade, quando tudo vai bem, tá tudo bem, eu estou desfrutando de plena saúde, minha família está em paz, uma tranquilidade, vai tudo bem com meus filhos, com meu marido, com minha esposa, minha conta está cheia, eu estou bem empregado, tudo vai bem, aí sim, não a gente não tem como avaliar bem a nossa fé, com tudo tão bem. Mas quando nós encontramos em dificuldade em alguma área da nossa vida, seja espiritual, seja no trabalho, seja na família, seja no ministério, aí é que a gente realmente vê, o quanto a nossa fé ela é provada, certo? Porque se a gente se mostrar fraco, se a gente se mostrar vencido, se a gente não nos erguer, não tentar nos levantar, não for orar, não for buscar a presença do Senhor, não for meditar na palavra, aí a nossa força vai ficar pequena e às vezes a gente não consegue sair daquela situação, Aí a gente acaba sendo vencido por aquilo tudo, E às vezes a gente se desvia da fé em Cristo, às vezes a gente se afasta dos planos de Deus, porque a gente, no momento da adversidade, a gente deu para trás, A gente deu um passo para trás, em vez de insistir, de buscar a palavra, de buscar a Deus em oração, de pedir ajuda aos irmãos em oração, A gente deu para trás, as nossas forças foram acabando, Então, a fé ela é provada nas adversidades, nas dificuldades,
que enfrentamos no nosso dia a dia, nas nossas lutas. Aí é que a nossa fé é provada. Quando tá tudo às mil maravilhas, né? Não falta comida, não falta saúde, não falta dinheiro, não falta emprego, tá todo mundo muito bem, né? Aí muitos até esquecem de buscar a Deus, que é um erro. A gente tem que buscar a Deus em todos os momentos, sejam nos ruins ou nos bons, né? Mas aí a nossa fé realmente ela é provada quando nós passamos pela dificuldade, né? Pela provação, certo? Não que a gente não precise exercer a fé quando as coisas vão bem. Sim, podemos ser. O justo, ele vive pela fé, dia a dia pela fé. Precisamos buscar a Deus em todos os momentos, precisamos orar, mesmo quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, e precisamos intensificar essas orações. Mas precisamos, sim, podemos exercer nossa fé todos os dias, em todos os momentos. Mas, na verdade, nas adversidades é que nós temos que nós temos a nossa fé realmente testada, provada, e aí precisamos realmente buscar ao Senhor, buscar forças buscar forças em Deus, buscar força através da oração, da leitura da palavra, da comunhão com os irmãos, certo? Essa é a nossa primeira lição. A nossa segunda lição, eu extraí dos versos 13 e 14. Vamos ver o que diz os versos 13 e 14. 13. Como mel, meu filho. Come mel, meu filho, porque é bom, e o favo de mel, que é doce ao teu paladar. Tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá para ti galardão, e não será cortada a tua expectação. Qual a orientação do Senhor para nós? Que a sabedoria ela é doce como o mel. Certo, meus queridos? O que Deus está dizendo para a gente, olha, meu filho, come o mel, porque ele é bom, e o favo de mel é doce ao teu paladar. Aí ele vai no verso 14 e diz, e tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma. Então, como o favo de mel e o mel, eles são doce, né, ao teu paladar, ou seja, o favo de mel, o mel, ele é doce para os nossos lábios, tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma. Então, a sabedoria, né, gente, buscar a sabedoria de Deus não é algo ruim. Não é algo chato, não é algo enfadonho, não é algo amargoso, é algo doce. Ela é como um doce para a nossa alma, né? É algo delicioso. Então a gente buscar o conhecimento de Deus, buscar a sabedoria que vem de Deus, é algo que traz prazer para as nossas vidas, né? Espiritualmente falando. É algo delicioso, é algo, né? Quem é que não gosta de... Tem gente, ai, que coisa boa, coisa gostosa, né? Comer ali uma sobremesa, aquela coisa deliciosa. Do mesmo jeito, é a sabedoria, é o conhecimento de Deus para a nossa alma. Então vamos buscar a sabedoria do Senhor. Não é algo ruim, tá certo, meus queridos? Essa é a nossa segunda lição. A nossa terceira lição eu extraí dos versos 17 e 18. Olha o que diz os versos 17 e 18. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, se regozije o teu coração. Para que o Senhor isso não veja e seja mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Né? O que é que Deus está falando conosco aqui? Qual a orientação do Senhor para nós através desses versículos? Gente, nunca se alegre com o mal. Nós nunca devemos nos alegrar com o mal, mesmo que esse mal seja sofrido pelos nossos próprios inimigos, contra aquelas pessoas que desejam o nosso mal, contra aquelas pessoas que nos perseguem, que nos afrontam, mesmo que elas estejam passando por dificuldades, passando pelo mal, nós não devemos nos alegrar com isso, né? A palavra do Senhor diz, quando o teu inimigo cair, não te alegres. Não te alegres com isso, nem quando tropeçar, se regozija, se alegre o teu coração, para que o Senhor isso não veja e seja mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Olha, né? Se nós agirmos assim, né? O Senhor ele não vai ver isso uma coisa boa, né? E vai desviar dele, né? A ira. E pode até cair sobre nós. Então vamos ter cuidado, né? A gente não deve se alegrar com a desgraça nem de ninguém. Às vezes tem gente que se satisfaz com isso, né?
vê uma pessoa passando a dificuldade, um inimigo, não é o inimigo dele, alguém que não gostava dele, vou nem dizer inimigo, alguém que não simpatiza, que não gosta, bem feito, tá vendo? Fez isso comigo, bem feito. Gente, isso não é cristianismo, isso não é a orientação que o Senhor tem para nós. Muitas vezes eu já vi, inclusive, irmãos, né, pessoas cristãs, e quando vê o outro irmão ali caindo, né, no pecado, porque tropeçou ali e disse assim, eu sabia que isso acontecia, eu não disse, eu vivia dizendo que isso ia acontecer com ele. E chega e diz isso com gosto de satisfação. Não há satisfação nenhuma nisso, meus queridos. A gente vê o nosso irmão em Cristo caindo, né, passando pelo mal, passando pela dificuldade, tropeçando, se desviando dos caminhos do Senhor. Não há nenhum mal nisso. Então, não devemos nos alegrar com o mal de ninguém, certo? Essa é a nossa terceira lição. Prestem atenção, gente, é muito importante isso. Nossa quarta lição, eu extraí do verso 21 e 22. Diz o seguinte, verso 21. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças, certo? Porque de repente se levantará a sua perdição, e a ruína deles, quem a conhecerá? Qual é a orientação do Senhor para nós aqui? Não devemos nos envolver com os que praticam rebeldia. Não devemos. A gente falou em lição anterior, disse que a gente tem que ter cuidado com as amizades, certo? Dos homens violentos, homens agressivos, a gente tem que ter cuidado. Mas a gente também tem que ter cuidado de não se envolver com pessoas. Às vezes não são pessoas agressivas nem violentas, mas são pessoas, até são pessoas educadas e tudo, mas elas gostam de se rebelar, certo? Pessoas rebeldes. Olha o que diz. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, não te entremetas com os que buscam mudanças, certo? Ou seja, com aquelas pessoas que não se conformam com o que é estabelecido pelas autoridades, né? No caso, aqui no versículo está falando do rei. Porque de repente se levantará a sua perdição, e a ruína deles, quem a conhecerá? Então, essas pessoas, né, de repente, vai se levantar a perdição dessas pessoas, e a ruína deles, quem a conhecerá? Então, a orientação do Senhor, olha, não se ajuntem com esse tipo de pessoas, se afastem das pessoas rebeldes que não aceitam, que sempre está querendo mudar, né? Existe uma regra, as autoridades estabelecem uma forma de viver, uma forma no trabalho, né? O chefe determinou determinada coisa, aí sempre vem aquele que quer mudar, que não aceita. Então, né? Os nossos líderes na igreja impõem uma coisa, aí sempre tem algum no meio que fica por trás, né? Dizendo, não é para ser assim, não devia ter feito assim. Gente, cuidado com essas pessoas rebeldes, tá? Com essas pessoas que sempre estão querendo atrapalhar, dizer que não é dessa forma, dizer que está errado, e ali ficam incitando as outras pessoas, né? Então, se afastem dessas pessoas rebeldes, tá? A nossa quinta lição eu extraí dos versos 24 e 25, que diz assim: o que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Mas para os que o repreenderem, haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. Olha aí que coisa. Qual é a lição? Qual é a lição aqui para nós? A impiedade, ela deve ser combatida, gente. E há, inclusive, uma recompensa, né, para aqueles que a combatem, né? Então, a impiedade, ela precisa ser combatida. Olha que só, a gente não deve se conformar, né, nem deve aceitar, nem deve apoiar a maldade, a impiedade. A gente não deve fazer isso, certo? Olha o que diz. O que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão e as nações o detestarão. Então, assim, você tá vendo a pessoa que pratica o mal, que faz a maldade, que é ímpia, né? Que anda nos caminhos do mal, e você tá ali, não reconhece, e muito pelo contrário, diz justo és, né? Vendo a pessoa praticar o mal e dizendo que a pessoa é justa, o que é que vai acontecer? Os povos o amaldiçoarão e as nações o detestarão, certo? Então não é bom, a gente não pode apoiar, a gente não pode aplaudir a maldade, ela precisa ser combatida, certo? Mas para os que o repreenderem, ou seja, aqueles que repreenderem o ímpio, né, haverá delícias, e sobre eles virá a bênção do bem. Então nós não podemos compactuar com a maldade, com a impiedade, nem devemos aplaudir,
certo? A gente deve combater. E precisamos também pedir sabedoria para o Senhor. Como combater isso? Não é de qualquer forma. A gente também não deve sair aí afrontando todo mundo. Assim, a gente precisa ter sabedoria de como vamos fazer, se é o momento, quando é o momento, se devemos buscar ajuda, se não devemos, se devemos orar. Também, para tudo, nós temos que ter sabedoria para nos conduzir em tudo, certo? A nossa sexta e última lição, eu extraí do verso 27, e diz o seguinte: prepara fora a tua obra e apronta no campo, e então edifica a tua casa, certo? Essa lição aqui, muita gente, né, fala sobre a questão do casamento, né? Que a gente como ele diz aqui no verso, prepara fora a tua obra e apronta no campo, e então edifica a tua casa, né? Que a gente não deve, antes de casar, a gente tem que preparar as coisas, né? A gente não pode atropelar as coisas, casar sem ter condições, atropelar as fases, né? Precisamos organizar tudo, né? Prepara fora a tua obra, né? Apronta no campo, e então, somente então, tu vai edificar a tua casa, tu vai constituir a tua família, né? Então, a orientação do Senhor para nós, eu não vou levar aqui para finalizar o capítulo 24, esse versículo ele é muito utilizado para falar da questão da família, né? Que precisamos primeiro nos preparar, precisamos nos organizar para podermos a gente constituir uma família, né? Tem gente que faz as coisas, atropela, faz de qualquer jeito, às vezes não é o momento, não tem condições, e às vezes acaba passando dificuldades, né, com a família. Mas a orientação que o Senhor trouxe ao meu coração, eu quero que ela seja aplicada também, claro, sim, para essa questão da gente constituir a família, para aqueles que pensam em constituir família, precisam de ter uma organização antes disso, mas para todas as áreas das nossas vidas também pode ser aplicado. E a orientação que o Senhor trouxe ao meu coração é que a gente não deve fazer nada sem planejamento. Tudo que nós vamos fazer, precisamos fazer com planejamento. Seja para constituir uma família, seja para tomar decisões dentro já da família, como comprar, sei lá, a gente mudar de lugar, mudar de cidade, mudar de ministério, trocar um carro, decisões que a gente tem que ter cuidado e que tem que planejar e que tem que orar para a gente não fazer de qualquer jeito e depois pagar um preço por causa disso. Então, tudo, meus queridos, que nós vamos fazer, precisamos fazer com planejamento e com organização. Assim como constituir uma família, né? Se você está pretendendo se casar, jovens, né? Homens e mulheres, então primeiro prepara fora a tua obra, né? Prepara fora, né? Antes de entrar, prepara fora a tua obra, pronta no campo, e aí sim vai edificar a tua casa. E aí sim você vai construir a tua casa, formar a tua família. Primeiro você precisa estar preparado, isso espiritualmente falando, materialmente falando, né? A gente não vai de qualquer jeito. Eu não vou dizer a você que você já comece uma família com tudo, com a mega casa, com tudo, mas você precisa ter uma organização, precisa saber das despesas, ter que organizar tudo, colocar tudo no papel, né, para poder constituir uma família. E isso serve para todas as áreas das nossas vidas, planejamento e organização. Tá bom, meu querido? Vamos agora anotar, lápis e papel na mão, para a gente anotar as outras referências aqui que eu não citei, que falam de outros assuntos que a gente já abordou. Sobre a questão de não ter inveja dos pecadores, a gente estudou, inclusive, na lição passada, né? Episódio número 19. Nós temos aqui, falando sobre isso no verso 1, verso 2, verso 19, verso 20. Sobre a questão do autocontrole, né? O autocontrole vale mais que força física. Temos algo sobre isso no verso 14, no verso 4. Sobre a questão dos conselhos, verso 6. Os justos são os que permanecerão, versos 15 e 16. Deus é quem conhece os nossos corações, é aquele que sonda os corações. Algo sobre isso nós temos no verso 11 e 12.
sobre ser honesto, verso 28, e sobre somente Deus é quem julga e executa a vingança. Temos algo sobre isso no verso 29. Aqui estamos encerrando o nosso episódio número 20, estudando o capítulo 24. Até o próximo episódio, com a graça do nosso Salvador.